Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de ciência em relação a cuidados do solo. A gente vai começar primeiro a falar das técnicas de manejo do solo, né? Então, professor, quando eu começo falando de técnicas de manejo, o que são essas técnicas, né? São maneiras que a gente utiliza, né, para o uso adequado do solo. Então, quando a gente fala em técnicas de manejo do solo, o que são essas técnicas? São conjuntos de modos ou de maneiras, né, que buscam o que a gente chama de melhoria do solo. Então, o objetivo das técnicas de manejo do solo é uma melhoria na questão do uso do solo, né? Através, por exemplo, da preservação e do cuidado para aproveitar a capacidade máxima do solo, né? Então, quando a gente fala em técnicas de manejo do solo, a gente tem que pensar que é o quê? Um conjunto, né? Um pacotinho de técnicas que buscam aí a melhoria do solo, né? A preservação e o cuidado para potencializar, né? Para aproveitar o máximo da capacidade que a gente tem do solo. E por que isso é importante, professor? A gente aproveitar o máximo da capacidade do solo. Simplesmente quando a gente aproveita ao máximo essa capacidade, a gente consegue ter um desenvolvimento da agricultura, né, das grandes plantações, consegue ter um desenvolvimento da pecuária e de algumas outras, né, modos aí, né, de produção que dependem exclusivamente do solo, tá ok? Então, o que a gente chama de aração é a primeira técnica que nós vamos ver aqui em relação ao solo. Então, o que é a aração, professor? É quando a gente revolve, né, ou mexe. Esse revolver indica mexer. Então, é quando a gente consegue mexer na terra, né, no solo. Então, em geral, quando é que a gente utiliza, professor? A aração, né, que é esse tratorzinho aqui, né, com esses vários arados, né? Muito antigamente, né, a partir aí do primeiro desenvolvimento, se a gente for estudar história, né, a partir o desenvolvimento agrícola, no início, né, do desenvolvimento da agricultura, a aração foi extremamente importante. Por quê? Porque solos que eram muito compactados, né, solos em que as camadas eram muito próximas uma das outras, eles conseguiram ser remexidos ou mexidos, né? E nós tivemos aí uma boa presença, né? Uma boa entrada de ar e de água nesse solo. Então, o que é a aeração para a gente? É o modo da gente começar a melhorar essas condições do solo, né? Então, quando é que a gente utiliza a aração, professor? Em geral, a gente utiliza a aração quando o solo ele é compactado. Então, quando tem a compactação do solo, eu utilizo a aração. Por que tem esse nome aração? Porque a aração ela permite, né, a entrada. Então, a aração ela permite a entrada do que a gente chama de ar, né? Então, a aração permite a entrada de ar. E se vai entrar ar, também entra outras substâncias como a água, o que permite, né, a gente dizer que essa técnica aí é uma das mais importantes dentre as técnicas de manejo e uso do solo. Tá ok? A próxima técnica que nós iremos ver é a técnica de adubação, que constitui aí nossa segunda técnica, né? Então, professor, o que é a adubação? A adubação nada mais é que o fornecimento de nutrientes, né? Então, a adubação é o fornecimento do que a gente chama de nutrientes para o solo. Então, em geral, eu tenho, por exemplo, como é que eu consigo obter essa adubação? Em geral, quando eu tenho um solo chamado de solo pobre, né? Um solo pobre em nutrientes, indica que ele tem pouco nutriente, né? Então, como é que a gente faz para deixar esse solo bom aí, com boas condições para plantios, né? Em geral, a gente faz o que a gente chama de adubação, né?
coloca aí matéria orgânica nesse solo que era pobre em nutrientes. Por que a gente tem que colocar matéria orgânica e não coloca, por exemplo, areia, professor? Porque a areia, ela não tem muitos minerais, né? Não tem muitos nutrientes. Já a matéria orgânica tem. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica, né? É resto de plantas, de animais e de, por exemplo, né? Resto aí do cocôzinho da minhoca. Então, isso enriquece o solo de nutrientes, né? Promove o que a gente chama de fertilização orgânica, né? E se a gente adicionar produtos químicos, a gente tem o que a gente chama de fertilização química. Então, para que a gente utiliza a adubação? O porquê de utilizar a adubação? Em geral, a gente utiliza a adubação como um meio, né, de colocar nutrientes para aquele solo que se encontrava em um estágio de poucos nutrientes. Então, toda vez, vou adubar o solo para quê? Para que a minha planta cresça fortinha e saudável. Por quê? Porque se ela não crescer fortinha e saudável, eu vou ter grandes problemas adiante. Então, como é que a gente produz, professor, matéria orgânica em casa, né? Então, vendo isso daqui é o modelo do que a gente chama de composteira, né? Você pode estar fazendo aí na sua casa. Tira um pedacinho aí se tiver quintal, né? Tira um pedacinho, em geral a gente utiliza uma baciazinha ou então um balde, né? E a gente coloca resto de frutas, né? Resto do que a gente consome de produto orgânico, né? Ah, professor, mas eu não consumo produto orgânico. Consome plantas, né? E alguns outros animaizinhos? Ah, sim. Então, coloque o restinho lá da sua alimentação diária nesse baldezinho, né? E deixe por um tempo que a própria natureza ela se encarrega de transformar esse resto de comida, né? No que a gente chama de matéria orgânica, nessa terra lindinha aqui chamada de terra preta, né? Então, a terra preta é uma terra rica em humus, rica em nutrientes, rica em matéria orgânica. Tá ok? Rotação de cultura. A rotação de cultura é outra técnica de manejo, né? É outra técnica que a gente utiliza em relação às plantações, aí atinge diretamente as plantações. Então, o que é a rotação de cultura, professor? É a utilização, né, de várias culturas, ou seja, de vários tipos de plantinhas diferentes em uma mesma área. Por exemplo, observe a imagem, a gente tem a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Na figura 1 está plantado o que a gente chama de algodão. Na figura 2 está plantado a soja. Na figura 3 está plantado soja novamente. E na figura 4 nós temos aí a pastagem. Mas observa que dentro dessa mesma área, né? Observa aí que nós temos um retângulo. Então, dentro deste retângulo, eu estou tendo, né, culturas, espécies, né? Ou seja, diferentes tipos de plantas, né? Sendo aí, ocupando esse solo. Então, o que é a rotação de cultura? É o plantar em uma mesma área diferentes tipos, né, de plantas, né? Aqui na pastagem, por exemplo, tem grama. Aí tem soja, algodão. Isso daí são diferentes tipos de culturas, né? Diferentes tipos de plantas em uma mesma área. Isso é benéfico, professor? Por quê? Porque existem plantas, né, que têm um ciclo de vida, né? O que é ciclo de vida? É a questão de nascer e morrer, né? Tem plantas que possuem ciclo de vida diferente de outras plantas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma pastagem, né? Quando a gente tem, por exemplo, milho, né? Ah, eu planto milho em uma área. Mas se eu quiser plantar algodão em parte dessa área, eu também posso plantar. E por que a rotação de cultura ela é boa, né, pra gente? Porque em uma determinada área a gente pode ter uma diversidade, uma variação de quê? De tipos de plantas, né? O tipo de espécies diferentes. E isso daí causa um grande ganho para a gente em relação a termos de agricultura. Tá ok? Então essa é uma das técnicas também, chamada de rotação de cultura. E a adubação verde, professor?
A adubação verde é, em geral, quando a gente planta o que a gente chama de plantas leguminosas, né? Professor, o que são plantas leguminosas? Aquelas plantas que nós chamamos de legumes, né? Legumes. Aquele feijãozinho de corda, né? Que algumas pessoas compram, né? Na feira, aquele feijão de corda é leguminosa, né? Então, a adubação verde é quando a gente utiliza folhas e ramos, né? De plantas leguminosas. Por que é só dessa espécie, professor? Porque essa espécie, ela acumula um mineral muito importante para a gente e que tem no solo e que as plantas adoram, o que a gente chama de nitrogênio. Então, as plantas leguminosas, elas adoram, ficam felizes da vida quando tem nitrogênio e elas acumulam esse nitrogênio. Então, o que é a adubação verde? É quando eu coloco restos, né, de folhas e de ramos dessas plantas leguminosas no solo para colocar ainda mais nitrogênio nesse solo e promover um desenvolvimento, né, um crescimento melhor das plantas, tá ok? Plantio consorciado. O plantio consorciado é basicamente, né, o mesmo princípio do que a gente chama de rotação de culturas. Só que a rotação de culturas, a gente permite aí, né, o que a gente chama de, numa mesma área, ter diferentes espécies. O que é o plantio consorciado? É quando que em um ano eu planto determinada coisa, né? E no outro ano eu planto a outra coisa, né? Então, plantio consorciado é quando a gente o quê? Espera um tempinho para poder plantar a outra coisa, tá ok? É como se fosse o sistema de consórcio, onde você é contemplado, tá ok? Próximo aí, irrigação. O que é irrigação? Quando é que a irrigação é utilizada, professor? Na região Nordeste, por exemplo, com a falta de água no solo, né, criou-se uma necessidade para o desenvolvimento da agricultura, da gente desenvolver uma técnica chamada de irrigação, que é o quê? O fornecimento de água no solo, né, para realização de atividades. Então, olha aí, né, aqui tem vários caninhos, né, por onde eles pegam de riachos ou então do lençol freático mesmo, né, os agricultores eles pegam essa água, né, de algum lugar que tenha água e começam a irrigar, a colocar, juntar pequenos tubos, né, e colocar água aí para passar nesses pequenos tubos, tá ok? Essa é o que a gente chama de irrigação. Quando é que eu utilizo irrigação? Quando eu tenho a falta de água, tá ok? Então, irrigação é o fornecimento de água para o solo. Irrigação é o fornecimento de água para o solo. Tá ok? Drenagem. O que é a drenagem, professor? A drenagem é quando eu tenho um solo que tem excesso de água. Então, a irrigação eu vou usar para quê? Para quando eu tenho pouca água. Drenagem eu uso para quê? Eu uso para retirar o excesso de água de determinado solo, né? E como é que a gente faz isso? Por meio de tubulações, né? Por meio de valas abertas aí no solo. E essa retirada da água, né? Por que a gente precisa retirar água, professor? A planta não gosta de água? Gosta, mas todo ser vivo que tem alguma coisa em excesso, ele pode causar algum dano, por exemplo. Quando eu tenho excesso de água, tem plantas que não resistem, né? Não conseguem ficar ali em meio ao excesso de água. Então, essas plantas elas vão morrer se tiver um excesso de água. Então, o que a técnica de drenagem faz? Retira, né? Drena, retira o excesso de água do solo para permitir que a planta se desenvolva, né? Tá ok? Então, poluição do solo é o nosso próximo tema, né? O próximo tema, poluição do solo. O que é a poluição do solo? Para a gente começar a falar de poluição do solo, a gente começa a discutir um assunto muito importante, né? Que é o lixo que a gente produz aí, em média, né? Por pessoa, cerca aí, né? De quase 1 tonelada de lixo ao mês, se for pensar em consumo de comida, de roupa, né? E de tudo aquilo que pode virar lixo, né? Então, o que é lixo? Do dicionário, nosso dicionário define lixo, né?
como aquilo que se varre da casa, né? Do jardim, da rua, o entulho, né? Ou seja, tudo que não presta, né? E a gente quer jogar fora. Então, lixo para a gente é tudo que não presta que a gente quer jogar fora. Então, aí a gente tem exemplos de lixo, né? Pneus velhos, né? Usados. Aí a gente tem, por exemplo, até aqui, um mosquitinho da dengue, né? Seringas usadas, materiais hospitalares, tudo isso é lixo, né? O que a gente já usou e quer jogar fora, né? Que não serve mais, não tem mais utilidade. Então, o lixo ele é um dos principais poluentes do que a gente chama de solo. Então, o lixo é um dos principais poluentes do solo. Então, o que são esses poluentes do solo, né? São agentes, ou seja, algo que provoca, né, a poluição. São agentes, são quem causam a poluição. Então, a gente tem alguns poluentes aí, alguns causadores de poluição, como as substâncias químicas, né? Ah, professor, como é que a substância química pode poluir o solo? Por exemplo, o uso de agrotóxico. Agrotóxico, por exemplo, é um tipo de substância química que é usada para matar, né, alguns bichinhos que querem destruir as plantações ou algumas plantas. Então, o que o ser humano descobriu? Que ele poderia usar esse veneno para tentar matar esses bichinhos. Então, só que o ser humano ele está começando a usar demais, né? E tudo que é demais pode causar aí um grande problema para a gente futuramente. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Muito agrotóxico é utilizado, né? E para onde é que vai? Acaba indo aí, além das plantas, né? Acaba atingindo o nosso lençol freático e assim por diante. Tá ok? Então, a gente tem um grande problema. E, além das substâncias químicas, nós temos o lixo orgânico, né? Aquele resto de comida que a gente tem diário, né? Resto de comida, né? Lixo tóxico. O que é o lixo tóxico? Pode ser o radioativo, né? E as lixeiras... Professor, o que é lixo tóxico? Lixo radioativo. Lixo radioativo. Já viram um raio-x? O raio-x, ele utiliza o que a gente chama de radiação, né? Quando a pessoa entra naquela máquina lá. Ele é altamente tóxico, né? Pode causar aí, possivelmente, um câncer futuramente. Então, podemos ter como poluente do solo lixo tóxico? Podemos. Lixeiras a céu aberto. Podemos aí ser considerado poluente do solo? Também. Ok? Então, atividades que provocam poluição do solo, já falamos, né, de agentes químicos, utilização de técnicas agrícolas desajustadas. Então, olha aí. Olha a importância da gente conhecer aquelas técnicas que a gente estava falando ainda há pouco, né? Enterro de animais mortos, né? Por que a gente não pode fazer cemitério em qualquer lugar? Porque dependendo do lugar, a gente vai ter o que a gente chama de ser próximo ou não ao lençol freático, né? Onde se deposita uma certa quantidade de água. Então, se eu não tenho essa quantidade, né? Se eu começo a enterrar gente nesses locais, eu posso ter um problema bem grande, né? Tá ok? Construção civil é uma das utilidades também, e os ferros velhos. Tá ok? Então, para onde vai o nosso lixo, né? Pode ir para o lixão, que depois eu vou já discutir o que é o lixão. Ele pode ir para o quê? Para o aterro sanitário, que vamos já descobrir. Pode ir para a reciclagem, cerca de quase 2% ou 1% somente vai para a reciclagem. Pode ir para a incineração, né, que é a queima do lixo. Ou pode servir para compostagem, né, para a criação de matéria orgânica. Então, vamos já discutir também isso. Então, o que são os lixões, né? Lixão. O que é o lixão? É o local em que o lixo é depositado, né? Sem qualquer tipo de tratamento. Então, o que é lixão? É quando o nosso lixo, né, é colocado em determinado lugar sem qualquer tipo de tratamento, né? Então, quando eu não tenho tratamento nenhum no lixo, eu só pego, coleto de um lugar e jogo no outro sem ter preocupação alguma. Eu estou diante de um lixão. E o lixão, ó, tem o quê? Vários urubus, né, que se aproveitam aí
dos restos de alimentos e restos de animais mortos. E isso atrai roedores, né? E atrai alguns insetos, né? E alguns artrópodes também. Tá ok? Então, aterro sanitário. O que é o aterro sanitário, né? É quando eu tenho um local preparado para receber esse lixo, né? Ah, professor, aqui em Santarém tem aterro sanitário? No início tinha, né? Mas hoje em dia eles só estão o quê? Cavando as valas, né? Tentando colocar algumas lonas, hoje em dia nem colocam mais. Essas lonas são colocadas para fazer com que o chorume, né, que é o líquido que sai do lixo, não consiga extravasar, não consiga sair por esse solo aqui e contaminar o lençol freático, né? Então, o aterro sanitário é quando eu tenho esse preparo para receber o lixo, né? O solo ele é o que a gente chama de impermeabilizado, ou seja, ele não deixa passar nada de chorume, né? O que é o chorume, professor? É o líquido, esse líquido escuro, né? Meio negro, que contém essa alta carga de poluição, né? São restos aí de matéria orgânica em putrefação. Então, o chorume é aquele líquidozinho, se você deixar o lixo por muitos dias em casa, é aquele líquidozinho que dá, em geral, aquele mau cheiro das coisas, né? Então, o aterro sanitário, ele impede que esse chorume ele vaze, né? Dentro do solo, tá ok? Então, qual a diferença entre aterro sanitário e lixão? Lixão, eu pego o lixo, jogo em qualquer lugar sem tratamento algum. Aterro sanitário, eu pego esse lixo, né? Deixo ele um local preparadinho para receber esse lixo e impeço que um líquidozinho vaze desse solo, né, chamado de churume. Como é que a gente faz isso? Por meio da impermeabilização do solo, tá ok? Então tá aqui o aterro sanitário, né? Em geral ele vai ser feito aí por camadas, né? Isso daqui são, na verdade, a saída, né, de alguns tratamentos de proteção aí. Isso daqui é condições hipotéticas, né? Vamos dizer assim. Poucos lugares têm esses tipos de ambientes, né? E em relação a esse tipo de modelo aqui, que inclusive utiliza o lixo para a produção de gás, né? Muitos deles só fazem enterrar mesmo o lixo ali e impedir que o chorume saia, tá? Mas existe aterro sanitário? Existe. A gente tem uma lei ambiental, né, uma política ambiental que diz pra gente o seguinte, que até determinado tempo, né, se eu não me engano, venceu isso no ano passado, né? As cidades brasileiras, elas tinham que eliminar totalmente os lixões. É proibido hoje em dia ter lixões no Brasil, né? Mas ainda tem vários, né? Principalmente em cidades menores. Reciclagem. O que é reciclagem, professor? Reciclagem, né? É quando eu transformo, eu dou um novo significado a materiais usados ou que iriam, né, para o lixo. Então, reciclar significa transformar objetos, né, materiais usados em novos produtos, né? Então, reciclar é transformar os materiais usados em novos produtos, né? Para o consumo. Ah, professor, então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho peças antigas do meu computador e eu crio, por exemplo, né, alguns portas-canetas, algumas coisas do tipo. Mas nem eu uso. Ninguém vai usar. Eu só tirei lá do lixo, transformei, mas ninguém está usando. É reciclar? Não, isso daí é reaproveitar. Reciclar é quando eu transformo esse objeto, né, em um novo objeto e tenho o consumo, né? Eu uso esse objeto. Então, essa é a ideia de reciclar. Então, pense muito bem aí antes de estar falando, estou reciclando tal coisa. Tá ok? Então, essa reciclagem, ela resulta, então, da necessidade, né, dos seres vivos em tentar transformar essa quantidade de lixo que a gente tem, que é muito grande, né? Em geral, aí, segundo algumas organizações, né, ambientais,
a gente produz aí em média, né, fazendo uma média aí cerca de 1 tonelada aí por família, né? 1 tonelada de lixo mensal, né? Tendo aí alimento, tudo, né? Tá envolvendo todos os bens que possivelmente podem virar lixo, né? Então, como é que a gente separa esse lixo para reciclagem, né? O lixo reciclável, então, ele deve ser depositado em recipientes de cores específicas, né? Cada cor representa um tipo de lixo que você deve colocar. Então, a cor azul, você deve colocar lá na lixeira azul somente papel. Na lixeira vermelha, você só deve colocar plástico. Na lixeira amarela, você só deve colocar os metais. E na lixeira verde, você deve colocar os vidros. Professor, tomei uma Coca-Cola daquela KS, aquela de vidro, que é raro encontrar hoje em dia. Aonde que eu vou descartar ela? Onde é que eu vou colocar ela? Na lixeirinha da cor verde. Professor, professor, comi um salgado e um suco. O salgado, né? Ele vem enroladinho num papel. Onde que eu jogo esse papel? Na lixeira de cor azul. Professor, a merenda também tem plástico. Onde é que eu jogo o plástico? Na cor vermelha, né? Tem um metal, professor. Uma moeda, por exemplo. Quero jogar no lixo. Em que lixo eu vou jogar? No amarelo. Então, azul para papel, vermelho para plástico, amarelo são metais e verde para vidro, né? Então, olha aí, ó. Azul, papel, amarelo, metal, vidro, né? Cor verde e plástico, cor vermelha, tá? Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal e na aula que vem a gente discute sobre as doenças relacionadas à contaminação do solo. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. E aguarde as cenas dos próximos capítulos da nossa viagem.